a análise do primeiro jogo da Libertadores do Botafogo nessa fase preliminar aí. Tivemos mais uma derrota, né? Vamos para a 6ª derrota seguida. 1-0 para o Nacional de Potosí. Era um jogo que a gente sabia que ia ser complicado por conta da altitude, né? Mais de 4.000 metros aí de altitude. Seria muito complicado. E vamos falar um pouco do jogo aí. Um pouco da nossa visão do que a gente observou no jogo de hoje. Vamos dar as notas para os jogadores também, de todos os que entraram. Dizer que, no resumo geral, o placar não foi ruim, mas poderia ser muito melhor, a gente sabe, muito melhor, poderia ser muito melhor. A gente poderia sair brincando, nem tô brincando não, com a vitória. A gente poderia ter saído com a vitória na altitude, coisa que eu não imaginava, vou ser sincero. Mas a gente poderia ter saído com uma vitória na altitude de mais de 4.000 metros. Faltou muito capricho. A gente vai falar tudo isso. Já vou te pedir para você se inscrever aqui no canal, tá? Já curte o nosso vídeo aí, que aqui tem conteúdo de Botafogo todo santo dia, tá? Vários conteúdos para você acompanhar aí o nosso glorioso, beleza? Então vamos lá. Um pouco da análise do nosso primeiro tempo. Primeiro tempo, os primeiros 15 minutos ali, como o técnico deles haviam já adiantado, é que eles iriam fazer uma pressão absurda. Eles subiram a linha deles de uma forma que encurralou o Botafogo. O Botafogo começou a jogar num bloco muito baixo e não tinha saída de bola. A saída de bola não estava funcionando. Então, os primeiros 15 minutos ali, mais preciso, foi de muita dificuldade do Botafogo, sentindo muita altitude nesses 15 primeiros minutos. Sentiu muita altitude, não tinha saída de bola. Qualquer bola era chutão no Matheus Martins, que a gente sabe da qualidade do Matheus Martins. Não consegue fazer um pivô, não consegue segurar uma bola. Então a gente já estava pedindo, se era essa jogada, a gente estava pedindo para perder a bola. Então esses primeiros 15 minutos foi um calor absurdo deles, né? Bola na trave, vários chutes. Se eu não me engano, eu cheguei a ver um determinado momento que eles tinham 12 finalizações ainda no primeiro tempo. Então era muita coisa, mas a gente sabia que, como eles já haviam adiantado, que os primeiros minutos seriam de muita pressão deles, mas eles estavam fazendo a primeira partida da temporada deles. E eles sentiram fisicamente. E a partir ali dos 30 minutos, 34, o Botafogo começou a trocar um pouco mais a bola. Ainda achei que ainda ficou faltando um pouquinho mais de calma em algumas decisões, né? Mas o Botafogo começou a trocar alguns passes, fazer algumas movimentações, troca de passes, que acabou destabilizando o time do Nacional do Potosí. Porque na maioria das vezes, em alguma bola que o Botafogo roubava, só tinha os dois zagueiros do Potosí. Então o Botafogo conseguia armar um contra-ataque com uma superioridade numérica. Geralmente era 4 contra 3, 5 contra 4. Então, o Botafogo chegou a criar contra-ataques com superioridade numérica no ataque, né? Mas faltou o capricho técnico vinculado com a altitude, que também pesa um pouco na hora de você tomar a melhor decisão, né? A gente teve uma bola do Newton, que o Vitinho faz o cruzamento, o Newton domina. Ele poderia ter feito a melhor decisão de ter tocado um pouco mais à frente, que o motor chegaria batendo. Ele chutou de qualquer jeito. Eu achei que a bola tinha desviado de tão ruim que o chute foi, mas a bola não desviou. Tivemos a bola do Barbosa, que foi pro Matheus Martins, que ele perdeu um gol incrível, né? Foi incrível ali. Tudo bem, a gente tem a altitude tem um peso muito significativo na tomada de decisão, mas ali não tinha como ele não driblar o goleiro. Ele estava inteiro na jogada, ele não estava caindo, ele estava totalmente inteiro na jogada. Ele poderia cortar, fingir que ia bater com a direita, cortar para a esquerda, e o goleiro estava totalmente vendido. Ele tentou tirar do goleiro, tirou do gol, tirou de todo mundo, mas não fez o gol. Então teve a bola também que o Montoro faz uma bonita jogada ali, rola pro Barreira, Barreira chuta, rasteirinha, a bola vai passando
triscando o gol assim. Então o Botafogo teve pelo menos umas 3 ou 4 chances no primeiro tempo de que poderia, mesmo diante desse cenário aí, no primeiro momento do primeiro tempo, a gente ter sofrido uma pressão absurda, mas poderia ter saído do primeiro tempo com uma vitória, né? Então, o primeiro tempo foi essa mais ou menos a análise. No segundo tempo, o Botafogo volta da mesma forma que voltou do primeiro tempo, totalmente desconexo do jogo, totalmente fora da realidade. Aí numa bola despretensiosa do jogador do Potosí, o Vitinho faz uma falta infantil na lateral da área, infantil, porque ele força o jogador para aquela zona ali, ele consegue fazer a falta. Na falta, que é tudo que eles queriam, a jogada de bola aérea, eles fazem a jogada ensaiada, jogam na área e conseguem fazer o gol, né? O erro ali principal para mim foi do Vitinho, por ter feito essa falta, uma falta muito infantil, ali onde o cara não teria condições ali quase que nenhuma de fazer alguma coisa. Tudo bem que ele tomou o drible, mas por ele ter levado o jogador para aquela zona ali, ele correu esse risco, então ele não deveria ter levado esse jogador para lá. Então, para mim, ele teve participação crucial no gol, né? Aí o Botafogo, conforme vai passando o tempo, ele melhora de certa forma no segundo tempo. Tivemos a entrada aí de alguns jogadores que também ajudaram bastante. O Kadir, na entrada do Matheus Martins, ajudou muito na questão de segurar a bola. Fez boas tabelinhas ali com o Montoro, com o Newton. O Kadir foi muito voluntarioso enquanto esteve em campo, né? Todo o tempo que ele teve em campo, ele foi muito voluntarioso. E o Botafogo, com o decorrer do jogo no segundo tempo, teve outras oportunidades de matar o jogo, né? De empatar, de até virar, né? Teve a bola lá que o Vitinho consegue cruzar e o Montoro bate a bola cara a cara, ele sem goleiro consegue acertar a trave. Então o Botafogo teve muitas oportunidades de fazer o gol, não fez por refino técnico, pesando com a altitude, que interfere muito nessa tomada de decisão. Mas no cenário geral o Botafogo se saiu bem, na questão física como um todo, porque a gente sabia que o cenário era muito desfavorável, 4.000 metros, com os caras ali a todo tempo em cima, bola na área, chute de fora da área. Então o Botafogo em alguns momentos se portou até bem, mas infelizmente a gente teve essa derrota aí, que por capricho em algumas decisões, em algumas jogadas, o Botafogo saiu zerado nesse placar do dia de hoje, né? Então é um placar que dá para reverter, a gente sabe que a gente tem total capacidade, mas que o Botafogo precisa jogar muito bem pra gente passar para essa próxima fase, que é o nosso principal objetivo, que é chegar na fase de grupos da Conmebol Libertadores. A gente agora vai para as notas dos jogadores. Vamos lá para as notas dos jogadores na partida de hoje. Começamos com o Léo Link. O Léo Link foi até bem seguro no jogo de hoje, apesar dos sustos que a defesa do Botafogo nos fez passar no dia de hoje. O Léo Link foi muito bem, tirando uma saída de bola lá que ele foi pressionar o jogador da bola, deixou o gol sozinho, quase tomou o gol ali. Mas tirando esse lance aí, o Léo Link foi bem seguro. Eu vou dar nota 4 porque a gente perdeu, né, cara? Então a gente não pode dar uma nota muito alta assim, né? Quando o assunto é derrota, né? Vamos pro Ponte. Esse é complicado. É um cara que no início da temporada eu vendo ali como se desenhava o esquema do Anselmi, eu achei que é um cara que iria se potencializar muito mais nessa função de terceiro homem da zaga, por ter um arranque, ter esse arrastamento de velocidade. Ele até fez uma no jogo de hoje,
mas a tomada de decisão do Matheus Ponte de vez em quando irrita. E uma tomada de decisão muito ruim, né, cara? Porque ele sempre escolhe o mais difícil, ele sempre escolhe aquilo que não vai dar pra fazer, né? Em 2 saídas de bola ele deu contra-ataques perigosíssimos pro Nacional do Potosí. E teve uma bola que eu tava pronto, sabe? Aquela ansiedade que você fica pronto pra elogiar o jogador pela boa jogada. Que ele arranca com a bola no meio de campo sozinho. Tem, se eu não me engano, 3 do Botafogo contra 4 com ele, na verdade. 3 do Potosí. Botafogo com superioridade numérica no contra-ataque. Ele conseguiu errar o passe, cara. Ele esperou a movimentação do Vidalba e ele conseguiu errar o passe. Ele conseguiu acertar o cara do Nacional do Potosí. Então, tipo, são tomadas de decisões muito ruins do Matheus Ponte. Eu sei que ele é jovem, mas, tipo, são uma sequência de decisões muito ruins durante o jogo. Então não tem como, nota 1 pro Matheus Ponte, porque é um cara que fez muita força pra jogar mal hoje. Muitas decisões ruins. Pra mim já devia ter saído há muito tempo, porque estava pendurado por uma falta infantil, que ele fez a falta. O jogador estava de costas para o gol. Ele já estava pendurado e estava jogando muito mal. O Anselmo demorou pra tirar ele, na minha opinião. Demorou demais. Então nota 1 pro Matheus Ponte. O Bastos vem trazendo uma segurança muito boa para a zaga do Botafogo, mas a gente sente, ao meu ver assim, eu sinto o Bastos ainda muito preso, com certos receios em algumas decisões, em algumas arrancadas principalmente, né? Teve uma bola ali que foi lançada, o jogador estava até em posição de impedimento, mas se não tivesse, meu irmão, o Bastos não ia pegar o cara nem no ano que vem, porque o Bastos já estava vendido no lance. Então, tenho esse alerta perante ao Bastos ser o zagueiro central nessa linha de 3, porque para mim, ao meu ver, nesse esquema do Anselmo, um zagueiro que joga centralizado, né, como um líbero, ele tem que ser um cara que sabe pensar o jogo, mas que tem uma velocidade. Por isso que, na minha opinião, o Newton vinha desempenhando até, de certa forma, essa função. Só que o Newton, para zagueiro, ele não consegue ter algumas nuances que o zagueiro tem que ter. Na forma de antecipação, de não deixar o zagueiro, o atacante, crescer para cima dele, pivô. Foi algo que ele sofreu muito no jogo contra o Fluminense, em cima do John Kennedy. Então, essa preocupação do Bastos jogar como zagueiro central, ainda tem esse alerta aí perante o sistema defensivo do Botafogo. Então, a nota do Bastos, fez um jogo razoável, então nota 4. O Barbosa, para mim, da linha de 3 ali, foi o mais seguro, fez cortes aí decisivos, tirando algumas saídas de bola dele ali, que a gente sabe do jeito Barbosa de ser. Teve uma bola que ele carregou no primeiro tempo até o meio campo. Se ele toma a decisão de dar o passe, ele achar o Barreira numa condição limpa, com um campo limpo para ele correr, ele segura um pouco mais a bola e perde a bola. Então aquele lance ele me irritou bastante, mas naquilo que ele sabe fazer, né, no sistema defensivo, ele desempenhou muito bem. Teve uma bola no final do segundo tempo que ele deu sangue ali, correu bastante para jogar a bola para escanteio nos acréscimos, né? Então, tipo, você vê que o cara se doou bastante. Então, nota 5 pro Barbosa. Esse agora é um dos destaques positivos para mim, mesmo não tendo participado ativamente da construção ofensiva, mas defensivamente me surpreendeu bastante, que foi o Alex Telles. Vendo a formação, né, inicial do Botafogo, eu já via, era nítido que eu já vi o Alex Telles sendo um dos jogadores que não iriam aguentar os 90 minutos, e me surpreendeu bastante. Aguentou os 90 minutos, marcou em muitos momentos muito bem, soube cobrir. O único defeito dele foi ter um companheiro no lado esquerdo que não ajudou ele na hora de fazer a dobra, na hora de fazer a transferência de um marcador para o outro. Então, mas mesmo assim ele cumpriu muito bem seu papel ali, marcou muito bem. Então, nota 6 pro Alex Telles, que para mim foi um dos destaques positivos aí, mesmo nessa derrota. Iremos pro Vitinho, que esse dispensa comentários.
foi para mim o principal fator pra gente ter tomado o gol, porque ele não, por ter tomado aquele drible ali, ter feito a falta infantil. Depois, né, ainda desse gol, ele teve duas boas jogadas, né? Tanto uma no primeiro tempo, uma no segundo tempo, que ele consegue fazer o cruzamento. Uma pro Newton, que o Newton chuta para fora, e a outra do Montoro, que o Montoro acerta a trave. Fora isso, o Vitinho errou tudo que tentou. Errou tudo. Passes bobos, ele conseguiu errar. E ele foi o responsável pra mim, responsável pelo gol do Botafogo. Então, nota 1,5 pro Vitinho. Tivemos o Newton, que é esse também mais um ponto positivo nesse jogo. Foi um dos poucos que realmente eu não vi sentir a altitude, correu o campo inteiro, mas a gente sabe das limitações técnicas, eu digo técnicas, do Newton. Foram duas bolas ali que eu achei que ele poderia ter um pouco mais de calma e finalizasse melhor. Uma dessas foi uma do cruzamento do Vitinho e uma no segundo tempo que ele recebe o passe do Barreira. E se ele domina a bola e pensa um pouco mais do jogo, a gente poderia ter uma chance mais clara de gol. Ele chuta rasteiro, sem qualquer intenção de querer fazer o gol, praticamente se livrou da bola. Mas fisicamente o Newton foi muito bem no meio campo ali, como volante. Então, para mim, ao meu ver, ele foi o melhor do Botafogo no cenário geral do jogo. Então, nota 6,5 para o Newton. Tivemos a estreia do menino Wallace Davi, que a gente viu que, além de estar um pouquinho nervoso, sentiu bastante a altitude, principalmente no primeiro tempo. Teve certas bolas ali que ele errou, questão de passe, questão de movimentação, mas que era normal, poderia acontecer, muito mais por causa da altitude em si. Mas do pouco que eu vi eu gostei, que é um menino que sabe jogar, sabe tratar a bola, sabe receber, tem uma boa movimentação, que várias vezes ele recebeu a bola e já se movimentou no corpo na intenção de se desvencilhar da marcação. Gostei bastante do Wallace Davi, e a nota no jogo dele de hoje é nota 4. O Montoro, para mim, é um dos primeiros destaques negativos do jogo, porque o Montoro, tecnicamente, a gente sabe que ele é muito bom, um refino técnico absurdo, mas hoje ele conseguiu ser o elo fraco do Botafogo no jogo de hoje, principalmente defensivamente. A gente sabe, né? A gente não quer exigir sempre que o Montoro participe da fase defensiva, mas hoje ele contribuiu demais para o Botafogo sofrer vários contra-ataques, porque ele não estava conseguindo voltar. O Anselmi, por esse medo, sabendo que o Montoro tem esse refino técnico, mas defensivamente não contribui, teve esse receio de tirar ele. Mas eu acho que, ao meu ver, o Montoro foi o elo fraco no jogo de hoje do Botafogo. Então, por isso, a nota do Montoro é nota 1. Tivemos o Barreira. Vou dar uma nota 2 pro Barreira aí, que eu senti que fisicamente ele sentiu muito a altitude, né? Então, acabou contribuindo negativamente para o desempenho dele, técnico também no jogo. Não contribuiu tanto na fase ofensiva, não teve muito destaque, nem na fase defensiva. Então, nota 2 pro Barreira. Matheus Martins, para mim, é um dos destaques negativos no jogo de hoje, porque quando ele saiu na escalação inicial, já fiquei com certo receio, mas pensei na possibilidade, né? Eu falei assim, o Anselmo deve ter imaginado que o Potosí vai vir para cima, vai deixar muitos espaços para o contra-ataque, né? E é exatamente isso que aconteceu, né? Mas o Botafogo não soube aproveitar das melhores formas, e principalmente o Matheus Martins não soube aproveitar a melhor chance do Botafogo no jogo, cara a cara com o goleiro. Ele conseguiu a proeza de errar aquele gol, né? Tirou demais do goleiro, tirou do gol, tirou de todo mundo a bola, sendo que ele poderia e teria condições mais do que suficientes de driblar o goleiro e fazer o gol, né? Então, Matheus Martins, a gente sabe da limitação técnica dele nessa questão. Então, por isso, a nota do Matheus Martins é nota 1. Tivemos também a galera que entrou no segundo tempo, Kadir, que entrou justamente no lugar do Matheus Martins, conseguiu fazer esses pivôs que o Matheus Martins deixou muito a desejar, não conseguiu realizar, acho que creio que nenhum de forma concreta. O Kadir
ao meu ver, se eu não me engano, deve ter feito uns 4 ou 5 pivôs de uma forma muito eficiente, né? Creio eu também que se ele tivesse a mesma chance que o Matheus Martins teve, acho que ele teria tomado uma decisão muito melhor. Destaque até que positivo pela entrada dele no jogo, melhorou bastante o sistema ofensivo do Botafogo. Então, nota 4 pro Cadir. Tivemos a entrada do Vidalba, que entrou para melhorar o sistema ali pelo lado direito, já que o Barreira estava muito cansado. Ele entrou ali, seu aspecto positivo é a velocidade, então na altitude ali ele sentiu um pouco, a gente deu para perceber. Deu algumas escapadas, em especial ali um cruzamento que ele tentou fazer para o Newton, que se ele acertasse a força e a direção correta ali da bola, poderia ter achado o Newton em grandes condições de finalização, muito boa, quizá até cara a cara com o goleiro, mas acabou errando. Então esse foi o principal destaque do Vidalba no jogo, mas eu vou dar a nota 3 pro Vidalba. Tivemos a entrada do Marquinhos também, que entrou no lugar do Barreira, que cansou, jogou ali pelo meio, não fez muita coisa. Um destaque dele foi uma bola que ele tenta armar o contra-ataque ali, ele acaba hesitando um pouco demais além do tempo. Na hora que ele dá o passe, o Vidalba já está em posição de impedimento. Poderia ser uma boa oportunidade de Botafogo de contra-ataque. Então, nota 2 pro Marquinhos. Tivemos também as entradas de Ítalo e Cauã Toledo, que entraram a partir dos 88 minutos. Então não deu para fazer uma análise muito crítica da atuação dos dois, então vou deixar os dois sem nota. Beleza? Então, essa foi a análise do jogo de hoje, né? Infelizmente, mais uma derrota, mas o resultado totalmente reversível lá no Newton Santos, né? A gente tem totais condições na nossa casa, sem altitude, um gramado de boa qualidade, com o time apresentando um bom nível de jogo, a gente tem totais condições de reverter esse jogo e passar para a próxima fase da Libertadores, que é o nosso principal objetivo. Beleza? Se você gostou dessa análise, já deixa o seu like, deixa o seu joinha, se inscreve no nosso canal, se inscreve aqui no nosso perfil, que tem conteúdo de qualidade do Botafogo todo santo dia. Beleza? Tamo junto e é o glorioso!